Coisa boa a gente começar o dia, não é? Começar mais uma vez o nosso dia e mais uma vez meditando à luz da palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento. O Senhor se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Nós começamos respondendo a esta pergunta nesta manhã. Este é o nosso Deus, que criou céus e terra, que tem no controle de suas mãos todas as coisas. Este é o Deus que não nos desampara, não nos abandona, não nos deixa sozinhos, não pula do nosso barco, mesmo quando a tempestade vem. Este é o nosso Deus, em quem confiamos, em quem esperamos o escape, em quem esperamos a porta aberta, em quem esperamos a solução, a cura. Este é o nosso Deus. Queridos irmãos, tempestades existem e sempre existiram. Qual de nós nunca foi surpreendido por uma tempestade no meio do caminho, no meio de uma viagem, no meio de uma jornada? Mas da mesma forma que ela vem, ela vai embora. Certo é que tanto ricos quanto pobres, cultos quanto iletrados, ignorantes e sábios, todos estão expostos à possibilidade de serem atingidos pelas tempestades. Ela pode vir a qualquer momento e sem avisar. A tempestade pode ser uma doença, a tempestade pode ser uma separação, um divórcio, a tempestade pode ser a informação, o conhecimento de que um filho criado com tanto amor hoje já não vive mais como aprendeu, como teve exemplo, como o exemplo que teve. A filha que não imita o bom proceder da sua mãe. Enfim, são tantas tempestades que podem nos atingir no meio do caminho, no meio da jornada, no meio da travessia. Agora, isso não significa que, por medo da tempestade que pode acontecer, que pode nos surpreender, a gente tem que ficar sempre no mesmo lugar. Nós vamos negar a nós mesmos a possibilidade de descobrir o que tem da outra margem do rio por causa do medo da tempestade? Ora, é claro que não. Não vamos deixar de viver, não vamos deixar de desfrutar da vida, não vamos deixar de empreender, de sonhar, de planejar por causa da tempestade que pode acontecer no meio da travessia. Não. Experimente sim, tente sim, busque sim, sonhe sim, atravesse. Se é para ir até o outro lado da margem, vá, independente da tempestade vir ou não. E ela chega repentinamente. Esteja preparado para ela. E outro detalhe interessante é que você tem que observar atentamente quem está com você no barco durante a travessia. Entende isso? Por maior que seja, por mais resistente, moderno que seja o seu barco nessa travessia, não a faça sozinho. Da mesma forma que você tem que se preocupar em não fazê-la sozinho, tem que se preocupar com quem que você faz, porque muitas vezes quem está com você no barco pode não te ajudar, pode se desesperar e te abandonar.
Outro detalhe, meus irmãos, é que essas travessias durante a tempestade, essas tempestades, elas podem nos ensinar muito. Por mais terrível que pareça, é possível extrair algo de bom nessa tempestade. Elas são pedagógicas, elas nos ensinam, elas nos trazem experiências maravilhosas, elas nos fazem ter experiências profundas com o Senhor. Então aproveite a travessia até mesmo durante a tempestade. A tempestade vai passar. Daqui a pouquinho você estará na outra margem para concluir aquilo que você tem para viver. Amém? Passar a outra margem, enfrentar a tempestade e confiar que Cristo está no controle. Cristo está no barco. Você já o convidou para estar com você no seu barco? Você já fez isso? Então confie. Então aquete. Quando for necessário, Jesus fará a intervenção. Quando for necessário, Jesus se levantará e dará ordem ao vento e ao mar para preservar você, para preservar a sua vida, para preservar a sua família. Se o que o Senhor tem para você está do outro lado da margem, confie, Ele vai levá-lo até lá. Amém? Não se desespere. Confie, confie. As tempestades virão e nem sempre é fácil suportá-las, mas você não está sozinho. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta manhã e suplico ao Senhor. Traga conforto, Pai, em nome de Jesus, para as pessoas que estão enfrentando tempestades terríveis neste momento. Para as pessoas que perderam a esperança de chegar ao outro lado da margem, Pai. Ajude estas pessoas, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Traga esperança, traga alegria. Faça com que as pessoas possam perceber que com o Senhor no barco, elas podem desfrutar de uma segurança que só o Senhor pode dar no meio de qualquer tempestade, por pior que seja. Ajude essas pessoas a enfrentar esses desafios, Pai. Ajude essas pessoas a não desistirem, Pai, em nome de Jesus. Ajude essas pessoas a não perderem a esperança, a não se desesperarem por causa do grande barulho, da grande tempestade, por causa das ondas enormes, por causa do vento, Pai, em nome de Jesus. Muitos, Pai, estão sofrendo porque não veem nenhuma possibilidade de chegar ao outro lado da margem. Muitos sofrem porque já não têm mais esperança. Outros estão preferindo retroceder, Pai. Acham que o melhor é retroceder. E nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que permanecem firmes, que confiam no Senhor. Desperta, Pai, em nós, em cada um de nós, e principalmente naqueles que estão sem nenhuma esperança, o desejo de seguir em frente, confiando no Senhor, aprendendo com as tempestades, resistindo às tempestades, mas sem desistir. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra. Amém. Aquilo que o olho